Está no ar o CapixabaCast. O CapixabaCast tem como objetivo evidenciar e conectar personalidades que fazem a diferença no Espírito Santo. Sejam elas capixaba de origem ou de coração, aqueles que acreditam cada vez mais neste estado, serão convidados a participarem aqui conosco. E hoje eu tenho um convidado muito especial, que eu particularmente admiro muito, advogado, empresário, presidente do Sindbares, presidente da Brasel Espírito Santo. Faltou alguma coisa aqui? Rodrigo Verfluth. Obrigado, Lucas. É um prazerzão estar aqui contigo. E é isso aí, tá bem, já o básico tá bem aqui. Resumido aí. E a pergunta não quer que ela se pronuncie certo seu nome, né? Verfluth, origem belga. É confuso. Eu tenho uma dificuldade com esse nome aí, com esse sobrenome, gosto muito, tenho muito orgulho, mas realmente é um desafio, porque até para e-mail, essas coisas, é difícil ter que soletrar. E pronunciar também não é fácil, diferente, né? Muito obrigado, Rodrigo, por ter aceito o convite de estar aqui com a gente. Eu particularmente te admiro muito, você sabe disso, do respeito que eu tenho pela sua trajetória, né? Eu queria que você contasse um pouco pra gente. Eu, por exemplo, não sabia que você é advogado, né? Advogado pós-graduado em Direito Público e Direito Tributário. Como que foi? Da onde veio essa intenção de ir para o direito lá no passado? Não, então, me formei em Direito, né? Eu sempre gostei muito dessas relações humanas. E acabou sendo natural essa minha ida para o Direito. Eu sou apaixonado pelo direito, acho muito bacana. Direito constitucional, direito internacional, direito público, como foi minha pós-graduação. Exatamente. Então, assim, esse movimento talvez que até é um pouco de reflexo do que acabou também virando meu lado empresarial, que é o contato com o ser humano, né? Eu sempre gostei desse contato, desse relacionamento humano. E aí eu fui para o direito e logo, alguns anos depois, também me enveredei para o lado dos restaurantes, bares. Eu sou empresário já há 15 anos, né, no setor de bar e restaurante. Então, todo esse conjunto aí de que tudo vem dessa vontade de estar convivendo cada vez mais com mais pessoas. Que bacana, Rodrigo. Eu fico muito feliz. Isso dá também para você um embasamento muito forte da sua atuação, né? É à frente do Sindbares, 35 anos de Sindbares, terceiro mandato consecutivo. E de onde que veio esse convite para você assumir a presidência? Conta um pouco para a gente, porque várias pessoas que acompanham aqui, acompanham também no interior do estado, a gente não está só na Grande Vitória, a gente sabe da autoridade do Sindbares, da sua representação, e ainda estou no momento de entender como que foi, de onde veio o convite pela sua atuação como empresário, você sempre teve associado a alguns movimentos. A história é bem curiosa, mas assim, antes até eu esclarecer para o pessoal entender o que é o Sindbares, né? É um sindicato patronal que representa as empresas, restaurantes, bares, cafeterias, sorveterias, todos os similares, né? Todo esse food service. Inclusive os deliveries, né? Eu falo food service hoje em dia porque as pessoas, antigamente a gente usava a expressão alimentação fora do lar. E não é mais uma realidade, porque o delivery ele está tão dentro da casa de todos nós. Cada vez mais presente. Cada vez mais presente. Também é o nosso setor. Então, nós somos sindicato patronal, né? No Brasil existe essa dualidade, sindicato patronal e sindicato laboral. E eu, por ser empresário do setor, como eu falei, há 15 anos, eu já estava trabalhando com isso, né, vivendo isso. E na época, esse convite me surgiu de hoje um grande amigo, né, eu conheci nessa época, foi uma crise que a gente teve. Meu estabelecimento fica no Triângulo das Bermudas, né, muito conhecido e tal. Super conhecido. E a gente teve lá atrás, em 2012, um problema de diversas posturas com adequação ambientais e tal. E nesse momento veio o Sindbares me ajudar. E eu até estranhei. No Brasil a gente estranha, né? Vem algum apoio, você fica assustado. Esse cara veio me ajudar, cara, nem me conhece e tal. E aí me ajudou, foi muito bacana, a gente conseguiu desembolar esse problema lá atrás. Foi uma longa história, mas conseguimos. E aí naquele momento eu acho que ele identificou em mim algo que ele entendeu como possível de sucedê-lo, e aí logo depois já veio um mandato dele que eu virei vice-presidente, e aí depois eu virei presidente. E a gente está no terceiro mandato consecutivo. Exatamente. Né? Quando você fala hoje, né, do Sindbares, atuante não só para os bares, né, os restaurantes, você citou todos os elementos assim. Aliás, desculpe te interromper, eu quero mandar um grande abraço para o Wilson Calil, que é um grande amigo até hoje, um mentor. É ele que é o protagonista dessa história que eu contei. Que felicidade, que honra você ter essa gratidão, né, de trazer. Quando se fala do cenário, né, do capixaba hoje, a gente fala de atendimento, fala de relacionamento, fala do turismo, né? O turismo capixaba, obviamente, passa por todas as pessoas que são associadas aqui, são próximos ao Sindbares. Como que você enxerga hoje o mercado atual dentro para esse segmento que você representa? Está em ascensão? Como que está? Está em bastante ascensão. Eu acho o capixaba hoje entendeu, está cada vez mais entendendo o seu valor, né? E passa pelo Orgulho Capixaba, sua revista que é admirável. Obrigado. Mas a gente começou a olhar aqui para dentro com muito orgulho. As pessoas,
costumo falar isso em vários fóruns aí, que hoje o capixaba tem virado a sua mentalidade para entender que o turismo é importante, que a sua gastronomia é diferente, e é mesmo. Né? Se a gente parar para olhar como é rica a nossa gastronomia, não só a gastronomia que é típica, né, daqui, que muitos estados sequer têm gastronomias típicas. Aqui a gente já vai falar da torta capixaba, da muqueca, enfim, diversos outros que são muito típicos daqui. Então, ou seja, nós temos uma identidade regional muito boa e temos uma variedade gastronômica também muito bacana, né, que fruto de toda dessa história, de evolução histórica mesmo do estado. Então, eu vejo que isso cada vez mais as pessoas, o empreendedor daqui tem entendido, tem trabalhado isso, e o nosso cliente, o consumidor, também tem entendido, tem valorizado isso, tem divulgado isso, o que acaba atraindo cada vez mais gente de fora. A gente precisa ainda, naturalmente, evoluir bastante. Tipo, o turismo ficou deixado de lado durante muitos anos. Isso eu queria que você falasse também, porque quando você fala de potencialidades, né, do Espírito Santo, temos uma tendência muito grande de falar daquilo que as pessoas veem, né? Que não é o estado mais lindo do Brasil, isso é óbvio, né, quando se fala da região, mas você é a pessoa mais ideal para trazer também quais são os desafios. Você desculpe te interromper, mas só para você complementar mesmo essa fala, mas também tem os desafios do turismo. Quais são também os desafios que você enxerga estando tão próximo a esse segmento? São muitos, os desafios são inúmeros. A gente precisa realmente colocar o Estado para receber bem o turista. Isso. Cada vez melhor, né? Não que recebamos mal, mas a nossa estrutura ela precisa estar preparada para o turismo, e em diversas regiões ela ainda é muito primitiva. A gente, há 2 ou 3 anos atrás, criou a FEComércio, criou a Câmara Empresarial do Turismo, da qual tive a honra de ser primeiro presidente. Hoje é presidido pelo Raimundo, meu grande amigo, mas também ainda sou membro. E de lá a gente conseguiu movimentar diversas coisas que eu acho que é o início de tudo isso que precisa ser evoluído aqui. A gente agora está caminhando para finalmente, depois de muita luta, conseguir receber um cruzeiro de passeio aqui na nossa costa, que vai ser um grande avanço, porque isso você cada vez mais divulga o que você falou, a beleza. Qualquer pessoa que chegar em Vitória, que conheça o Brasil, sabe que é uma cidade diferenciada, uma cidade maravilhosa. Então, a gente quer isso, né? Mostrar, primeiro precisamos, né, tem essa vertente de divulgação também, é muito importante que cada vez mais pessoas entendam que aqui é um destino, né, plausível, um destino interessante de vir, e a gente, paralelamente, está tratando essas estruturas turísticas, sejam os locais onde recebe turistas, naturalmente os restaurantes cada vez melhorarem, mas são de excelente qualidade, mas melhorarem ainda mais, os pontos turísticos realmente estarem mais incrementados, com mais informações, dar mais informação para o turista. Eu acho que o caminho é esse, cada vez mais aperfeiçoar e ter a cabeça, como eu falei no início, a cabeça do capixaba, e que isso reflita também nas esferas públicas, né? Que o que tem acontecido também, os governos, né, as prefeituras têm entendido e têm acabado colocando pessoas técnicas, né, nas secretarias de turismo, feito conselhos, ouvido muito a sociedade organizada, né, que passa por nós, as entidades. Então, a gente está no caminho certo, estamos iniciando, mas toda grande caminhada começa com os primeiros passos. Eu acho que a gente já deu uns bons passos aí. Eu começo a perceber, Rodrigo, que as pessoas começaram a tomar consciência sobre esse protagonismo do Espírito Santo, né? A gente é muito além de um estado bonito, você falou brilhantemente. Se eu tiver entendido bem sua fala, você quer dizer assim, se atualizar, entender que o mundo mudou, que o cenário é diferente, que o turista também está mais consciente, não é mais só ter uma beleza natural ou só ter um prato que é tradicional, que vai encantar, que eu falo que tão importante quanto atrair turistas para o Espírito Santo é despertar neles o desejo de voltar, né? Eu acho que isso é muito importante. E falar para os outros aí quanto que é legal aqui. Outros, mostrar. Existe aquela ideia que nós somos, a gente quer ficar escondido mesmo, mas na verdade, para nós crescermos, precisamos ser vistos lá fora, né? Eu acredito que traga esse ponto muito importante também. Quando você olha hoje, né, para o Cindy Bares, a pessoa que está nos assistindo, como que foi para você? Eu já estive num evento com você e orientei que fosse perguntado isso a você, e é um ponto muito importante quando as pessoas falam para mim, as pessoas que te conhecem, de um papel predominante que você teve durante a pandemia. Não é que a gente vai voltar ao passado, não é esse o objetivo aqui, mas eu acho que ele mostra muito bem a representação
representação que você traz. Eu queria que você falasse agora, para quem está no Capixaba Cast, como que foi para você, porque você virou ali a voz, né, do mercado, do segmento que foi muito afetado, talvez os mais afetados, que precisava de funcionar em algum momento. Como que foi para você passar a ser ali o representante do comércio, que precisava abrir, fecha, não fecha? Como foi para você passar por esse momento? Foi um grande desafio. Eu penso ser muito importante estar resgatando essa história, porque precisa ser contada para a gente entender e crescer disso, né? Nós fomos o primeiro estado, foi muito diálogo, a gente teve a participação foi baseada em muito diálogo, muito realmente tentar tirar o lado ideológico e discutir ideias, porque no momento eu estava onde estavam todos desesperados, todo mundo com medo, era algo realmente aterrador, é uma pandemia mundial. A gente, nesse meio, a gente conseguiu ser o primeiro estado a ter um protocolo de funcionamento seguro, veio da gente, então foi o primeiro estado que conseguiu a fazer isso. Nós somos o estado que menos teve dias de fechamento, né, comparando com os outros estados da federação. Então, assim, e mesmo assim tivemos um número extremamente reduzido também, comparado, né, proporcionalmente, de óbitos e perdas das pessoas. Entendi. Então, o que acabou também conseguindo segurar mais empresas. Porque a gente sabia naquele momento que segurar as empresas vivas era segurar famílias, era segurar empregos, era segurar realmente a economia do Espírito Santo, da qual diversas vidas dependem daquilo. Era necessidade também, né, meu irmão? Exato, exato. O fica em casa, ele é relativo quando você fala Exatamente. isso. Né? O fica em casa, ele caiu já. Naquela época, ele já tinha caído de descredibilidade. Quando eu ouvi aquilo do fica em casa, eu até contando aqui, eu fiquei abismado. Falei, cara, não é possível que o brasileiro acha alguém, e as pessoas estão falando da televisão, acha que é possível o brasileiro médio ficar em casa, ele não tem o que comer dentro de casa, não. Ele tem que trabalhar para poder levar as coisas. Era uma irrealidade. Né? Aí eu lembro que na televisão mostrava o pessoal fazendo origami para passar em casa. Cara, não era romântico assim na vida real, né, meu irmão? Não, completamente desconectado. Mostrou como é que o brasileiro era completamente desconectado da realidade. Porque a gente, empresário, vive ali, está vivendo, entende a realidade do pau quebrando, vamos dizer assim, ali no dia a dia. Então a gente conseguiu, através de muita conversa, diálogo, eu acho que é isso aí, diálogo, muita conversa, muita propaganda, fazer as pessoas entenderem o quanto que era importante a gente trabalhar, enfrentar essa dificuldade que era gigantesca e que não era vida versus economia, muito pelo contrário. Acho que a gente, eu sempre falei isso na época e eu gostaria de deixar isso registrado como histórico. O setor formal era o maior e é o maior aliado da organização do poder público, da sociedade, porque senão você descamba para a informalidade e aí sobre isso você não tem controle nenhum. Que é pior ainda. Né? E o que acontecia, muito festas clandestinas né, enfim, diversas coisas que a gente viu naquela época. Sobre isso você não tem controle nenhum. No setor formal você tem o controle, você consegue ter um aliado do seu lado, qual você consegue levar esses protocolos de funcionamento seguro. Foi nesse sentido que a gente caminhou e eu entendo hoje como um grande sucesso. E foi uma missão, né, muito forte que você cumpriu, né, estando à frente do Sindbares, estar ali representando literalmente uma classe que foi tão prejudicada, né, porque também tinha ali os boletos para pagar, né, claro. Eu acredito isso muito ponto. Porém, eu tenho um privilégio muito grande de ser um dos primeiros, talvez estar anunciando aqui, de um projeto novo, né, que você está lançando. Estou sabendo que você vai para a Argentina, vai ser aí representando, que é o orgulho capixaba mais que isso, né, Rodrigo? Fala pra gente um pouquinho do evento que terá em Argentina, onde você vai representando, gerenciar. Afinal de contas, por que você foi convidado para estar lá e o que você vai levar para representar o Espírito Santo lá na Argentina? Dizer que eu estou muito feliz com essa seleção. Nós fomos selecionados pela FAPES para ir para essa missão na Argentina, levando esse produto capixaba que surgiu dessa dificuldade de empreender. Né? Eu sempre, como eu falei, eu sou dono de restaurante tem 15 anos e sempre vi uma dificuldade muito grande no gerenciamento de estoque, gerenciamento de saída de produto, gerenciamento porque como o nosso estoque ele é perecível, né? Você precisa estar gerenciando também a validade desses produtos. Então, tudo isso, dado todo esse problema, a gente criou um sistema que se chama Gerenciar, para, através de inteligência artificial, ajudar o dono de restaurante, né, o dono de estabelecimentos, a ter isso mais na palma da mão. Né? Você pode se comunicar com o sistema por WhatsApp, para saber como está seu estoque, ele vai te avisar se o estoque está alto, está baixo, enfim. E nisso a gente acaba também prevenindo o desperdício de alimento, que é um grande problema hoje da humanidade, da sociedade, e
principalmente desperdício de dinheiro, que também é um grande problema para o empreendedor. Hoje as margens são muito pequenas, então a gente quer, com isso, tá ajudando ainda mais o setor, né, esse movimento econômico aí, que é tão importante para o turismo. E aí a gente vai agora para a Argentina, fazer essa representação lá, vamos na Retail Tech lá da Argentina, estaremos lá, teremos outras reuniões muito importantes e espero poder representar muito bem o Orgulho Capixaba que eu tenho, que eu estou bastante orgulhoso desse projeto ter sido selecionado e estar podendo espalhar essa ideia capixaba pelo Mercosul, Mercosul já. Brasil e o mundo agora, né, cada vez mais. A gente também se orgulha muito, Rodrigo, não só desse projeto que você está representando o Espírito Santo lá, de tudo que você representa. Não é à toa que você está na terceira gestão, né, consecutiva do Sindbares, junto à Brasel também, pelo advogado que você é, o empresário que você representa. Para a gente é sempre um privilégio, inclusive, te receber aqui no Orgulho Capixaba. Uma honra minha estar aqui. Eu quero que você agora olhe para aquela câmera e deixe aí uma mensagem, um recado para todos os capixabas que estão nos acompanhando, que estão aí, né, fiéis aí ao Capixaba Cast. Qual a mensagem que você deixa? O que o capixaba precisa sentir? O que ele precisa experimentar para sentir ainda mais orgulho dessa terra? Eu acho que, tentando não ser clichê, mas eu preciso usar esse nome que você escolheu, que foi tão feliz, que é o Orgulho Capixaba. O capixaba, ele precisa cada vez mais ter orgulho da sua própria terra, entender, valorizar, falar bem dela para aonde ela for, porque tenho certeza, isso aqui é muito especial. É um estado extremamente especial, tem um potencial de crescimento gigantesco, que abrange a todos nós, todos os cidadãos daqui. Então, a gente trago aqui para você, tenha realmente esse orgulho capixaba, porque esse estado aqui vai decolar ainda mais, cada vez mais. Uau! Quero que você deixe agora suas redes sociais pra gente, onde que nós encontramos Rodrigo Verflucht, né, lá no seu Instagram. Deixa aí pra gente os endereços para as pessoas te acompanharem. Bacana. Rodrigo M. Vervloet, escreve Vervloet, @, Rodrigo M. Vervloet no Instagram. É a rede que eu mais uso lá. Eu tenho LinkedIn também, mas acaba abastecendo ela menos. Mas vou botar alguns artigos que eu escrevo no LinkedIn. E lá no meu Instagram você pode acompanhar, tem muita coisa que eu publico, que sai no jornal que eu reposto lá. Então, dá para ter uma noção do nosso trabalho lá, eu divulgo bastante coisa lá. Vai ser uma honra. Rodrigo, quero te agradecer pelo ter aceito o convite, uma oportunidade, você nos enriqueceu muito, mostrou que muito além da representação que você traz, mas o orgulho que você sente de ser dessa terra também. Obrigado. Muito obrigado. Posso passar a rede social também do Sindbares, né? É importante, @Sindbares com demudo, Sindbares com demudo.abrasel. Busca lá que também tem muito do nosso trabalho lá. Muito conteúdo importante lá para vocês, tá bom? E esse foi o Capixaba Cast, mais um episódio, toda semana com um episódio novo, um convidado, uma convidada nova que genuinamente se orgulha dessa terra. Para você que acompanha, convido você a compartilhar, deixar os comentários, propagar ainda mais esse propósito que nós temos aqui no Orgulho Capixaba. E como sempre eu finalizo, o show está apenas começando e até o próximo episódio.